E hoje, como nós anunciamos, está já aqui nos estúdios da Rádio CBN, deputado estadual, professor Rinaldo Modesto, que aceitou o convite mais uma vez para vir falar conosco. Bom dia, deputado. Obrigado por estar aqui novamente falando com o ouvinte CBN. Bom dia, Otávio. Bom dia, Lucas, a todos os ouvintes. Prazer grande poder estar aqui mais uma vez falando contigo e com todos os ouvintes. Isso, e o mês de maio é um mês importante, é um mês que a gente vem chamando a atenção para as questões ligadas a abuso sexual infantil, principalmente. O senhor é autor de uma lei, a lei número 3.648/2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de hospedagem e congêneres criarem e manterem ficha de identificação de menores que se hospedarem no estado. A importância disso, deputado? Olha, na verdade, são duas leis de nossa autoria. Essa é uma delas, né? Essa é uma delas. Com o objetivo de impedir de que alguém agencie, né? Que é muito comum. Que é muito comum. Você chega no hotel, Otávio, de repente a pessoa pega o seu nome, às vezes antes não pegava nem do seu acompanhante, imagina de um menor. Então subentendia em tese de que era seu filho, enfim. Então, eu acredito que com essa lei, obrigando os hotéis, pousadas e similares a ter a obrigatoriedade dessa ficha e automaticamente encaminhada à polícia local, com isso a gente vai impedindo da gente ter esse crime que, na minha avaliação, eu que sou pai e que já sou avô 3 vezes, nasceu agora meu 3º neto, Otávio. Legal. Você sabe que para mim esse seria o crime dos crimes, porque você abusar, violentar, estuprar uma criança que está ainda na fase da sua formação física e psíquica, não existe coisa, na minha avaliação, pior do que essa. Não tenho dúvida. E principalmente, Otávio, aquele que teria em tese a obrigatoriedade de proteger, de amar, de cuidar, infelizmente a grande maioria desse tipo de crime é justamente acontecido às vezes pelo algum membro da família, o pai, o padrasto, o padrinho, o líder de difícil identificação, inclusive. Extremamente difícil. Como que você vai detectar um crime acontecido na calada da madrugada, dentro do lar, por aquele que tem, na verdade, em tese, a obrigação de cuidar? É muito difícil. Então, nós temos temos tantos índices maravilhosos no Mato Grosso do Sul, na área econômica, na área do desenvolvimento, da saúde, da questão da segurança, o PIB nosso, mas quando você olha o Mato Grosso do Sul, até há poucos dias era o segundo, só perdia para Brasília. Agora me falaram ontem que Mato Grosso do Sul se tornou o primeiro do país que tem o maior índice de crime sexual contra criança e adolescente. Então isso é muito triste para nós. E é preocupante, né? Muito preocupante. Leis vêm para somar, vêm para proteger, fortalecer, chamar a atenção. E educação é importante. Por exemplo, a lei 12.015, Otávio, você que nos ouve, é a lei que trata dos crimes sexuais. Elas tiveram alteração em 2010. E mesmo assim, você vê que, na verdade, isso é um desvio, né? É um desvio sexual de alguém que tem aí um desejo de estar com criança. É uma doença. É uma doença, na minha avaliação, e há quem diga que não tem cura. Eu trabalho na universidade há 33 anos, eu trabalhei 15 no HU, eu lembro de um caso na década de 80, 87, 88, de um padrasto que estuprou um bebê de 1 aninho de vida. A criança faleceu no CTI, no Hospital Universitário. Então, é muito triste, é revoltante você saber que existe esse tipo de elemento na nossa sociedade. E o pior, Otávio, são pessoas comuns. E, lamentavelmente, pessoas do teto da pirâmide social. Não tem classe social específica definida, né? Problema grave. Então, isso é que mais nos deixa intrigado. Pessoas que convivem conosco. Quer dizer, não sabe. Por exemplo, nós temos 3 professores do Mato Grosso do Sul presos por essa razão. Então, essas leis, na verdade, elas vêm para conscientizar a população, e aí o professor tem um papel fundamental, porque a criança, ela demonstra, né? Tá aí uma cartilha que está nas suas mãos, que a gente fez esse trabalho no meu primeiro mandato. Eu percorri 50 municípios com vídeos, com uma cartilha falando o que é a pedofilia, como que você pode impedir dessa criança ser molestada, né? Então, a gente vê que o Disque 100, que é um número nacional, que deixa a pessoa no anonimato, porque a maior defesa é justamente a denúncia. E aí, como detectar, sendo que às vezes o pai, alguém é o padrinho, alguém é o vizinho, aí é onde entra a criança maior.
tendo essa conscientização, ela vai permitir a gente detectar esse agressor e puni-lo realmente severamente. Deputado, vamos falar de política agora? Nosso tempo está passando, o senhor tem que trabalhar daqui a pouquinho, atendeu a gente aqui. Essa semana foi movimentada a Assembleia Legislativa e o MDB, esse é um assunto para depois. Eu quero saber o seguinte, o senhor ontem fez uma declaração falando do DEM, parece que o Murilo Zawid poderia estar aí conversando com o PSDB, alguns setores, segmentos da imprensa até disseram que já estaria certo aí, que o Murilo poderia ser o vice do Reinaldo Azambuja. A gente lembra que Murilo Zawid foi vice-governador de André Putinelli no primeiro mandato. E aí hoje no Correio do Estado o Murilo Zawid diz que não tem nada certo. Como é que está esse jogo? Como é que está esse movimento? Como é que estão as negociações com o DEM principalmente, deputado? Olha, na verdade, as conversas estão acontecendo. A jornalista me perguntou que se poderia ser. Eu falei, sim, é um bom nome. O desejo do governador. Vamos dizer que é um momento de flerte. Exatamente. Isso faz parte desse momento que antecede o período eleitoral. E a gente tem muito interesse de que nessa composição da chapa majoritária, Otávio, tem alguém da região sul. A região da Grande Dourado ela é extremamente importante pela sua capacidade, pelo seu desenvolvimento, ali é o berço, né? Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor, até porque é importante, a pergunta que fazem aqui. Como ele já foi vice-governador de André Putinelli, não pegaria mal ele ser vice-governador de Azambuja? Olha, na verdade, a política é muito dinâmica no nosso país, né? Ali foi num outro projeto, num outro momento. Eu acredito que tem lá membros do partido dele, por exemplo, o Zé Teixeira, nosso colega deputado, o próprio Barbosinha faz parte, né, de sustentação do governador Reinaldo. O Barbosinha foi secretário de Segurança Pública do nosso estado. Portanto, ele quando migrou para o Democrata já com esse desejo de continuar caminhando, né? Então eu acho que isso aí temos lá as lideranças da região que também é favorável essa continuidade do trabalho do governador Reinaldo Azambuja. Portanto, eu acho que a população saberá distinguir muito bem esse momento do momento passado. Deputado, uma outra questão também que repercutiu bastante essa semana, e eu gostaria de saber do deputado, até por conta da liderança do partido na Assembleia, foi o anúncio da bancada do MDB, né, de que não mais fará parte da base do governo. Como administrar essa situação daqui até as eleições e como o deputado vê também essa saída do MDB da base do governo? Olha, na verdade, particularmente, eu já esperava esse momento pelo fato de que o ex-governador André Putinelli já tem mais de 1 ano e meio, praticamente, que ele está visitando aí as bases, percorrendo o estado de norte a sul, de leste a oeste, e batendo... O senhor acredita, então, na candidatura de André Putinelli mesmo? Eu acredito que a corda esticou demais, eu acho difícil, né? Ele, pela personalidade que ele tem, ele desistir. E as bases do PMDB, que agora não é mais o partido, agora é o Movimento Democrático Brasileiro, voltou a status quo, mas né? Que no site da Assembleia tá PMDB ainda. Voltou ao status quo, né? Como era antes. Preocupou o governo essa debandada do MDB? Olha, os deputados do MDB, liderado lá pelo próprio presidente, que tem que ter aquela postura independente, né, como presidente, mas como deputado, e principalmente o Eduardo Rocha, que é o líder da bancada, eles sempre tiveram um comportamento assim muito retilíneo, muito comprometido com o desenvolvimento do Estado. E eu acredito, conhecendo a personalidade deles, a postura deles, eu acredito que todo projeto que vem ao encontro do desenvolvimento do Estado, ao encontro das pessoas sul-mato-grossenses, eu não tenho dúvida que eles continuarão votando tudo aquilo que realmente for importante para o Estado. Agora, é natural que os debates pode ser que sejam mais acalorados, e no momento oportuno eles estarão defendendo ali a bandeira do partido que eles são filiados. Mas eu vejo com muita naturalidade. Respeitamos a posição deles e acredito que a gente vai conseguir conciliar aí esse período aí até as eleições. A gente tem acompanhado alguns números, algumas sondagens que colocam aí o doutor Odilon de Oliveira numa pseudo-liderança nas pesquisas e o governador Reinaldo Azambuja com o ex-governador André Putinelli brigando ali por teoricamente uma vaga no segundo turno. Como é que o senhor vê essa disputa? O senhor acredita que esses números refletem a realidade? Olha, eu acredito o seguinte, que hoje o sentimento, na minha avaliação modesta, é de que a população, na verdade, ela está muito assim, um pouco intolerante com a classe política. Essa é a verdade. Vem aí a Copa do Mundo. Mas uma coisa que eu posso te afiançar, Otávio, Lucas e a todos que nos ouvem pelas ondas sonoras da CBN,
é de que o governador Reinaldo Azambuja, em que pese essas dificuldades todas, que não é novidade para ninguém, ele tem cumprido com o seu papel. Se nós falarmos aqui, eu posso falar em todas as áreas. Vamos discutir aqui sobre saúde, nós temos o que falar, não só na região, a regionalização da saúde, mas aqui é Campo Grande. Nós temos muito o que falar na saúde, a questão do hospital que estava paralisado há 21 anos. Hospital do Trauma, hoje você não consegue uma vaga, a regulação de vagas não consegue, às vezes, transferir, porque a alta complexidade está aí extremamente comprometida, porque um hospital que há 21 anos começou com Pedro Pedrocian foi entregue agora recentemente e faltando aí um recurso federal para dar sequência nesse trabalho. Vamos falar de segurança pública, nós temos os melhores índices no Brasil e essa nota não somos nós que damos. A infraestrutura foi o estado que mais investiu em infraestrutura, não tem um município, Otávio, em que, por menor que seja, que não tem no mínimo 3, 4 milhões de investimento na área da infraestrutura. O que é que estaria faltando para que isso gerasse dividendos e colocasse o governador Reinaldo Azambuja então numa liderança, enfim? Eu não tenho dúvida que na medida que a população for realmente sabendo do que está acontecendo, Otávio, o governador Reinaldo vai ser uma eleição curta. Vai ser uma eleição curta. Está com 3 anos e 4 meses, já não deu tempo de mostrar? Nós estamos, muitas obras estão em fase está no início, tá? Outras já sendo finalizadas e a população, como está bastante receosa com a classe política, então quem está na política está meio que criminalizado, mas na medida que ele vai sabendo que o professor tem o maior salário do país e merece muito mais do que isso pela sua importância e relevância, quando ele souber da regionalização da saúde. Por exemplo, aqui em Campo Grande começou a caravana da saúde, Otávio, na escola detectou-se que 26% das nossas crianças tem problema ou de visão ou de audição, impedindo ela ter um rendimento maior no seu desenvolvimento da escola. No mês que vem a outra etapa que vai atender os adultos. Então, são muita coisa acontecendo e a população, na medida que tiver esse esclarecimento, e nós estamos o nosso objetivo é mostrar para a população o que está sendo feito, apesar da maior dificuldade econômica que o Brasil vive. Com esses números e com esses testemunhos, eu acredito que o governador haverá de crescer ainda mais nas pesquisas. Para liberar o senhor que você tem que trabalhar, para a gente encerrar aqui, quem que é o maior adversário de Azambuja? Putinelli ou Odilon de Oliveira, deputado Reinaldo? Olha, eu acho que tá muito cedo para. Eu respeito o doutor Odilon de Oliveira, um jurista que tem aí uma história, tem até um filme, né? E também respeito o trabalho que o governador fez. Agora, eu acredito que a população saberá escolher na hora certa e o governador tem que estar preparado para enfrentar, independente do doutor Odilon, doutor André, para dar sequência nesse trabalho que, na minha avaliação, tem dado certo no nosso estado. Volte mais vezes à CBN. Muito obrigado. Uma alegria muito grande estar aqui com você, Otávio, Lucas e a todos os ouvintes. Que Deus abençoe e que nós tenhamos uma sociedade mais protegida e, sobretudo, aqueles que mais precisam, que são as nossas crianças. Conversamos com o deputado estadual